O tema da nossa mensagem é: você acredita na cruz? O texto base está em Gálatas capítulo 6, verso 14, que diz assim para mim e para a sua vida nesta noite. Gálatas 6,14, apóstolo Paulo nos diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Posso ouvir um amém? Vou repetir esse texto. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Senhor, leve esta palavra de encontro ao coração dos teus filhos, que haja salvação, conversão, perdão, transformação, através do poder da tua palavra e da cruz do Calvário, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos encerrando o mês da ressurreição, e mais uma vez eu quero falar sobre a cruz, falar sobre Jesus, o Cristo ressuscitado. E Gálatas é o texto base, e o que eu quero dizer para você nesta noite, amados, eu estive aqui pela manhã, nós estávamos instalando um aparelho aqui de internet, e logo que o técnico foi embora, eu tive um tempo de oração com o Senhor. Aliás, esses dias nós temos orado muito, graças a Deus, aprendemos a orar e voltamos a orar ao Senhor. E nesse tempo de oração, Deus tomou o meu coração, eu estava aqui sozinho, Deus tomou o meu coração e eu me quebrantei. Confesso que me derramei, confesso que chorei na presença do Senhor, mas não, eu quero deixar bem claro que não foi um choro de emoção, mas sim um choro de arrependimento. E é muito forte o que eu quero dizer. Deus me levou a me colocar nesse chão, nesse solo, clamando a sua presença, pedindo perdão, em um choro de arrependimento, porque o Senhor me levou a refletir como que a cruz tem influenciado a minha vida, como que a cruz tem influenciado a vida das outras pessoas. E quando eu comecei a pensar o que a cruz tem feito na minha vida e o que eu tenho sido de instrumento para Deus, para que a cruz seja também algo poderoso na vida das pessoas, eu comecei a pedir perdão ao Senhor, porque a verdade é que a cruz ela foi instituída, e a mensagem da cruz é para que nós possamos salvar vidas. Aí eu pensei e falei: eu estou fazendo muito pouco, pouquíssimo daquilo que Deus quer que eu faça, pouco daquilo que Deus instituiu para a minha vida, estabeleceu para a minha vida, que faz parte do meu chamado, que faz parte da minha vida ministerial, da minha vida com Deus. E eu comecei a chamar e clamar e pedir perdão ao Senhor. Falou: Senhor, me perdoa, porque o que eu tenho feito não tem sido muito. Eu preciso me levantar das prostrações, das reclamações, das murmurações, e começar a evangelizar, e começar a falar do seu amor, e começar a pregar a cruz. Como eu já disse alguns dias, a cruz não é um tema muito pregado, porque fala de sacrifício, fala de renúncia, mas o que nós temos feito, através daquilo que Jesus fez na obra da cruz, na obra do Calvário, o que a cruz tem influenciado a minha vida, o que a cruz tem influenciado a vida das outras pessoas através de mim. Então, todavia, para que nós possamos pregar a palavra de Deus através da cruz, salvar vidas através da cruz, nós temos que acreditar na obra da cruz. Nós precisamos acreditar naquilo que foi realizado pelo nosso Senhor. E a pergunta é: será, meu irmão, que de fato nós acreditamos na cruz do Calvário? Será, meu irmão, que você acredita de fato, realmente na cruz do Calvário? Esta pergunta é algo que você precisa pensar, é algo que você precisa analisar, é algo que você precisa trazer à sua memória. Se você acredita, se a sua resposta sim, bispo, eu acredito na obra da cruz, eu acredito que Jesus fez naquela cruz, Ele morreu e ressuscitou. Então eu quero te pedir para que você pense comigo, o que a cruz afetou o seu relacionamento com Deus, o que a cruz tem afetado o seu relacionamento com o mundo, no que a cruz tem feito diferença na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor, na vida daqueles que estão ao seu lado, na vida daqueles que precisam viver do amor de Jesus. O que a cruz tem afetado? A cruz ela é um impacto, ela precisa trazer uma transformação na vida das pessoas. E em Gálatas capítulo 6, verso 14, o apóstolo Paulo nos diz algo muito poderoso. Ele diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor. Amados, nós precisamos aprender a nos gloriar, a gloriar na cruz do Senhor, e em mais nada. Preste atenção. A verdade é que a cruz ela nos revela a maldade do homem
e a bondade de Deus. Se você parar para analisar, e eu quero trazer isso ao teu coração, para que você pense. Se você puder depois, assista novamente essa ministração lá no YouTube, ela fica só o momento da palavra, alguns minutos. Mas eu quero trazer à tua memória hoje, sabe, a cruz ela revela a maldade do homem e revela também o amor de Cristo para com a nossa vida, o amor de Deus para a nossa vida. A cruz ela nos revela que existe perdão para o pior dos pecadores. A cruz ela é poder de Deus sobre o pecado e para a salvação. A cruz é o lugar onde nós morremos em Cristo Jesus. Por isso a cruz é importante, por isso que nós devemos acreditar na cruz. A cruz ela é a segurança para o nosso presente e também para a nossa eternidade. Por isso eu te peço que você pense, analise o quanto a cruz tem influenciado a sua vida, se realmente você acredita na obra da cruz do Calvário. Eu me sinto envergonhado em dizer isso, meu irmão. Como eu me senti envergonhado hoje pela manhã neste lugar, clamando ao Senhor, pedindo perdão e misericórdia, porque o que eu tenho feito não tem alcançado talvez a expectativa de Deus. E eu me sinto envergonhado de dizer, mas muitas vezes nós não sabemos o que é a cruz. Muitas vezes nós não sabemos. Veja bem, há alguns anos atrás eu assisti um vídeo que estava no YouTube, hoje ele foi até retirado. Eu tentei achá-lo para passar aqui, mas não consegui encontrar. É um vídeo do Estado Islâmico, que eles levam alguns cristãos para a praia e começam ali a decapitar a cabeça desses cristãos, né? Eles decapitam ali, e esse grupo de inimigos cristãos, esse grupo de perseguidores, intitularam este vídeo que eles postaram como uma mensagem ao povo da cruz. Uma mensagem à nação da cruz. O que eu quero dizer? Ou seja, se até aqueles que nos perseguem, aqueles que nos matam, reconhecem que a obra da cruz é a base da fé cristã, porque nós cristãos nos envergonhamos deste símbolo, porque nós cristãos nos envergonhamos daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Lógico que a cruz era tida como um instrumento maldito de morte, mas hoje, depois do que Jesus Cristo fez, ela se tornou um símbolo abençoado e de vida. Se tornou um símbolo da vida eterna, um símbolo da graça e do amor de Deus para nós. Na cruz foi apresentado, foi exposto o amor, a maior forma de expressão do amor de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender, irmãos. O meu apelo nesta noite, e o que eu quero trazer para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida, é que nós precisamos entender, aprender que a cruz ela tem poder sobre a nossa vida. Posso ouvir um amém? Você que nos assiste. Quando o apóstolo Paulo diz, mais longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele discorre esse texto, ele está dizendo que, preste atenção, quando Paulo diz, não, antes de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, ele está nos dizendo que não existe glória, não existe cura, não existe milagre, não existe bênção, não existe vida, não existe nada, se não for através da cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você consegue entender? Se você está entendendo essa palavra, você que nos assiste, se manifeste aí, declare o seu glória a Deus e o seu amém. Não existe nada, não existe glória, cura, milagres, não existe bênção, não existe vida, a não ser na cruz de Jesus Cristo. Amados, veja bem o que eu quero te dizer, a cruz é o maior símbolo de amor de Jesus por nós, o maior símbolo de Deus por nós. E eu quero te fazer uma pergunta, imagine você andando pela rua, e de repente você encontra uma pessoa, alguém que lhe pergunte, você acredita na cruz? Imagine você andando por aí, e alguém vem e te pergunte, você realmente acredita na cruz? A sua resposta, todavia, pode ser positiva, com certeza será positiva, mas eu quero que você pense, a sua resposta é positiva considerando a sua prática de fé, a sua resposta é positiva considerando o seu estilo de vida, a sua prática é positiva considerando o seu estilo de
de comunhão com Deus hoje, pense nisso. Se alguém te perguntar na rua, você acredita na cruz? A sua resposta será positiva, considerando o que você tem vivido, a sua entrega, a sua devoção, a sua comunhão, a sua adoração, tudo que você tem feito para o Senhor. Você pode ser considerado como um homem e uma mulher que crê na obra da cruz do Calvário. Preste atenção. Para você acreditar na obra redentora e salvadora da cruz, você precisa ao menos ter noção do que Jesus fez nela. Nós, para acreditarmos na obra redentora da cruz, precisamos ao menos ter noção do que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. E eu mais uma vez pergunto, você realmente sabe o que Jesus fez? Você realmente sabe o que Jesus trouxe da cruz do Calvário? Você realmente sabe qual foi a consequência positiva da cruz do Calvário na minha e na sua vida? Você consegue entender? Eu quero discorrer para você alguns pontos para a gente já ir para o final desta palavra. Será que você consegue entender o que realmente Jesus fez? Quais os benefícios, quais as consequências, o que Ele trouxe na cruz do Calvário para mim e para a sua vida? Jesus trouxe em primeiro lugar para mim e para a sua vida a reconciliação. A grande obra da cruz, ela trouxe a reconciliação, ou seja, Jesus, Ele instituiu a graça de Deus sobre mim, Jesus instituiu a graça de Deus sobre você, Jesus instituiu a graça de Deus sobre nós, através da reconciliação. Jesus nos reconciliou com o Pai, Jesus nos reconciliou com o Senhor, Deus nos reconciliou com Jesus, através de uma obra poderosa. Efésios capítulo 2, verso 16 diz: e pela cruz nos reconciliou com Deus, pois andávamos separados de Deus pelo pecado. A palavra de Deus em Efésios que pela cruz nós fomos reconciliados com o Senhor. E se nós precisamos ser reconciliados é porque nós estávamos distantes, afastados, e esse afastamento devido ao pecado. Porém, irmãos, nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus, ou seja, a cruz significa reconciliação. Nós fomos recebidos de volta, nós voltamos para os braços do Pai através da obra da cruz. Se você crê, declare um amém, declare: eu creio que a obra da cruz trouxe reconciliação para a minha vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A cruz nos trouxe, o segundo ponto é, a cruz nos trouxe a glória de Deus para a nossa vida. Jesus, Ele foi envergonhado na cruz. Jesus suportou uma terrível dor, mas Ele sabia que nada era comparado, que nada pode ser comparado, que nada é comparado à glória de Deus que há de ser revelada na minha e na sua vida. Por isso Ele suportou aquela dor. E assim como o apóstolo Paulo, meus irmãos, nós temos que somente nos gloriar na cruz de Jesus Cristo. E por mais difícil que seja, preste atenção, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais distante que esteja, leve a sua cruz glorificando o nome do Senhor, sabe? Portanto, meu irmão, não desperdice a sua vida, mas viva para a glória de Deus através da cruz de Jesus, porque a cruz significa a glória de Deus para mim e para você. Quantos creem nesta palavra? A cruz do Senhor significa a glória de Deus para mim e para você. Terceiro ponto do que Jesus fez, do que Jesus trouxe para a nossa vida através da obra da cruz. O poder de Deus foi manifestado na nossa vida através da obra da cruz. Deus derramou o seu poder em amor na cruz do Calvário por cada uma das nossas vidas. Você consegue compreender os benefícios que Deus trouxe para a sua vida através da obra da cruz? 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ou seja, a obra redentora de Jesus Cristo, a obra da reconciliação, a obra que nos trouxe glória, também nos trouxe poder, porque a cruz, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Sabe, amados, eu quero dizer uma coisa. Você pode pensar assim: mas espera aí, eu estou fraco, eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou afastado, nesses dias está mais difícil de se aproximar de Deus. Eu quero dizer uma coisa: quanto mais fraco você estiver, mais o poder de Deus se manifestará na sua vida, mais a glória de Deus se manifestará na sua vida, mais da reconciliação do Senhor você terá na sua vida. Então, meu irmão, você deve nesta noite levar a sua cruz aonde você está se sentindo mais impotente, aonde você está se sentindo mais fraco,
para receber do poder de Deus sobre a sua vida. Porque a obra da cruz revela o poder de Deus para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Poder para curar, poder para salvar, poder para restaurar, poder para transformar. O que a cruz de Cristo trouxe para nós? Quarto ponto. A cruz de Cristo trouxe a conversão. Olha que palavra poderosa. A cruz direcionou todo o pecado da humanidade sobre Jesus. A cruz direcionou todos os nossos erros sobre a vida de Jesus, que ao derramar o seu sangue nos lavou e nos perdoou. Quantos de vocês se sentem lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Quantos de nós não podemos dizer: eu sou lavado, eu sou remido pelo sangue do Cordeiro? Quantos de nós não queremos declarar isso sem peso, sem culpa, sabe? Porque o sangue de Jesus nos lavou e nos perdoou. O propósito da cruz é para que todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares, sejam direcionadas para Jesus, sendo alcançadas por Ele. Ei, meu irmão, hoje Jesus te chamou para assistir esta live, porque Ele quer alcançar o teu coração, porque Ele quer alcançar a tua vida. Gálatas capítulo 5, verso 24 diz: e os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e pecados. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e pecados. Veja bem, por isso nós devemos levar a cruz de Cristo em todo tempo, em todo lugar. E o levar a cruz de Cristo significa se converter a cada dia, negando as nossas vontades, negando a nossa carne, assumindo a obediência à palavra de Deus, porque a cruz significa conversão. Conversão significa mudança de direção, mudança de vida, uma vida transformada. A cruz trouxe sobre nós o poder e a oportunidade de convertermos o nosso coração a Jesus Cristo. O que a cruz trouxe para nós? A cruz nos trouxe o perdão. Jesus declarou na cruz o perdão de toda a humanidade, desde o primeiro até o último homem. Todos temos direito ao perdão, todos temos direito à conversão, todos temos direito ao poder, à graça, à reconciliação, todos temos poder à glória. Jesus liberou perdão para todos nós, e Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, a cravando na cruz. Nós temos uma cruz aqui. Deus cravou, Jesus cravou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E eu pergunto a você, meu irmão, que amor é esse? Que amor é este que faz com que alguém que, mesmo sendo castigado, humilhado, ofendido, encontre forças para perdoar? Mas a obra da cruz trouxe perdão sobre a mim e sobre a sua vida. Por isso, o nosso levar a cruz todos os dias deve ser para perdoar todos os que nos ofendem. Você pode ver uma pessoa que não consegue perdoar outra, ela não tem a cruz de Cristo na sua vida. Ela não experimentou verdadeiramente a cruz de Cristo na sua vida. Eu preguei semana passada, quando Cristo estava crucificado, ao seu lado tinha dois homens, um estava difamando, um estava ofendendo, desacreditando, mas o outro acreditou. Ou seja, aquele que não experimenta o poder da cruz, ele não pode perdoar. Mas a cruz é poder para trazer perdão para a nossa vida. Posso ouvir um amém? E por último, o que a cruz de Cristo trouxe para nós? O último ponto desta mensagem é: a cruz de Cristo trouxe para nós a salvação. Quantos salvos estão nos assistindo nesta noite? Quantos salvos estão ouvindo esta palavra nesta hora? Meu irmão, se Jesus voltasse agora, como seria a nossa vida? Mas para aqueles que acreditam no poder da cruz,
eles têm o direito de viver o benefício da salvação. E hoje Deus quer liberar mais uma vez para aqueles que perderam, para aqueles que estão distantes, para aqueles que não sabem o que fazer, o benefício da salvação. Atos capítulo 4, verso 12, diz assim: em nenhum outro há salvação. Ou seja, somente Jesus pode nos salvar. Somente Jesus pode nos salvar. O apóstolo Pedro estava ali, sendo confrontado pelos doutores da lei, porque ele falava de Cristo, ele estava preso. E mesmo preso, e mesmo sendo agredido, e mesmo sendo maltratado, eles perguntavam: você vai continuar falando desse Cristo? Ele vai falar assim: ele é o único, e não em nenhum outro a salvação, em nenhuma outra pessoa a salvação. E nós que estamos livres, porque não cremos nesta salvação? Sabe, amados, Jesus é o único caminho para a salvação. Nós éramos condenados, o nosso destino era passar uma eternidade no inferno. O nosso destino, a nossa sentença era passar uma eternidade no inferno. Mas Jesus veio para trazer a salvação para mim e para a sua vida. Jesus veio para trazer a vida eterna através da sua morte e da sua ressurreição. Quantos creem nesta palavra? O nosso destino era uma morte eterna, mas Jesus veio trazer a salvação eterna. Ele morreu em nosso lugar, no meu e no seu lugar. Ele morreu para nos dar vida. Aquela cruz não estava escrito Jesus Cristo. Aquela cruz não tinha o tamanho de Jesus. Aquela cruz estava escrito Fabrício. Aquela cruz estava escrito Maria. Aquela cruz estava escrito João. Aquela cruz estava escrito Paulo. Aquela cruz estava escrito Miguel. Aquela cruz estava escrito Tainá. Mas não estava escrito Jesus. Mas ele assumiu aquela cruz, que era minha, que era sua, e morreu por nós, porque ele não suportaria viver sem você lá na eternidade. Jesus morreu naquela cruz porque ele não suportaria. Preste atenção, meu irmão, olha o que Deus está falando para o seu coração. Ele não suportaria viver uma eternidade sem você do lado dele. Então ele falou: pai, eu vou morrer por ele, eu vou ressuscitar para dar para ele a vida eterna. Ou seja, meu irmão, Deus nos trouxe a vida. Ele morreu porque ele nos amou desde a fundação do mundo. Ele morreu porque ele nos ama desde o começo. Ele é o primogênito em poder e autoridade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele continua sendo a raiz de Davi, a estrela da manhã, o alfa e o ômega. Ele ainda é o início e o fim. Ele é a ressurreição e a vida. Ele continua sendo o rei dos judeus. Ele continua sendo o rei de Israel. Ele continua sendo o rei da glória, o rei dos reis. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que controla o universo e que domina todas as coisas. Ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, e ele é o príncipe da paz. E ele ressuscitou para salvar a sua vida, para te dar vida eterna. Aleluia. Nos salvou, pois a salvação é a garantia da vida eterna. A salvação é a garantia que passaremos uma eternidade com Jesus. Ela é a habilitação que nos torna cidadão do céu. Ela é a habilitação, um documento, um passaporte para você entrar no reino de Deus. A salvação é a certeza de que Jesus completará a boa obra em nossas vidas. A salvação é a certeza de que o Senhor conquistou tudo para nós através de muita dor e sofrimento. Foi muita dor e sofrimento. Meu irmão, se você for lá no livro de Salmo de Números 22, verso 6, o Senhor, ele diz assim, que Jesus se sentiu como um verme, que Jesus se sentiu humilhado, que Jesus se sentiu desprezado, mas ele venceu por mim e por você. Ele venceu para que você não seja derrotado. Ele venceu para que você continue na presença dele. Para concluir essa palavra, Lucas capítulo 14, verso 27, diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que nós temos o dever de carregar a nossa cruz. Jesus está dizendo: qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não é meu discípulo. Todo discípulo de Jesus tem que carregar a sua cruz. Eu não sei qual é a sua cruz, eu não sei qual é o peso da sua cruz, eu não sei o que você tem que levar, eu não sei, mas Jesus, ele te capacita e ele te diz: todo aquele que quer ser meu discípulo. Você é discípulo de Jesus, você quer ser discípulo de Jesus, você quer continuar sendo discípulo de Jesus, então não abandone a sua cruz, carregue a sua cruz, porque a palavra de Deus revela que a cruz é reconciliação.
reconciliação de Deus com um ser humano que estava perdido, afastado, distante. A palavra de Deus diz que a cruz é a glória de Deus e não a vergonha do pecado. Jesus não foi envergonhado na cruz, Ele não foi derrotado na cruz, Ele não perdeu na cruz, mas a cruz trouxe a glória de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos capacitados com o poder que existe na cruz, que nós somos capacitados com poder acima das nossas fraquezas. Eu sei que nós temos fraquezas, eu tenho fraqueza, todos têm fraquezas, mas a cruz é o poder que nos fortalece. A cruz é o poder que nos converte dos nossos erros, dos nossos pecados, mudando a nossa vida. Eu tive a minha vida transformada, mudada, através da crença e da fé na obra da cruz. Você precisa acreditar no que o Senhor Jesus fez por você. A cruz é aquela que estabelece o perdão definitivo para os nossos pecados. Ei, meu irmão, perdão definitivo para os seus pecados. O dia que o Senhor te perdoa, nada mais pode te acusar. O inimigo não tem poder de te acusar. O Senhor diz que na palavra dele que os nossos pecados estão lançados no fundo do mar, estão lá no fundo do mar, ninguém pode ir lá e pescar. No fundo do mar estão os nossos pecados. Eu costumo dizer que existe uma plaquinha lá escrita: proibido pescar, o diabo não pode mais pescar o teu pecado. Então você foi perdoado definitivamente por Jesus Cristo através da obra da cruz. E por fim, a cruz ela traz a salvação eterna sobre a minha e sobre a sua vida. E agora, você acredita na cruz? Acreditar na mensagem da cruz, meu irmão, é negar a si mesmo, é tornar a sua cruz, é tomar a sua cruz diariamente. Acreditar na obra da cruz é negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente, todos os dias, sem exceção, e seguir a Jesus. Quantos de vocês acreditam na mensagem da cruz? Quantos de vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, acreditam no poder da cruz, da mensagem da cruz? Existe um hino muito antigo que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Ei, meu irmão, você precisa começar a proclamar o que Jesus disse para mim hoje nesta manhã, prostrado diante deste altar. Foi: filho, você precisa salvar vidas através da mensagem da cruz. A cruz tem que trazer uma transformação primeiro na sua vida, para que outras vidas sejam alcançadas. Então comece a acreditar na obra da cruz, comece a proclamar a mensagem da cruz, porque não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem luta, não existe. Isso é muito forte, parece que tudo que você está vivendo é mais forte do que Deus tem na sua vida. É um engano. O que Deus tem na sua vida é muito maior do que aquilo que você tem vivido, é muito maior do que aquilo que você experimentou, é muito maior do que aquilo que você imagina. Não existe evangelho sem luta, sem cruz, sem renúncia. Quantos de vocês já não passaram por lutas porque não desistiram do evangelho? Quantos não estão passando por lutas porque não desistiram do evangelho? Eu conheço muitos de vocês e sei que vocês já tiveram oportunidades para abandonar o evangelho. Vocês já foram traídos, enganados, já mentiram para você, mas você está aí e hoje o Senhor quer renovar o poder da cruz na sua vida. Posso ouvir um amém? Deixe hoje na cruz do Calvário. Deixe hoje, assim que eu acabar esta palavra, se prostre, se dobre aí diante da sua cama, do seu sofá. Mas deixe hoje na cruz do Calvário todo o seu passado. Deixe hoje na cruz do Calvário todas as suas dores. Ei! Jesus está te fazendo um convite: filho, deixa tudo aqui, que eu vou assumir essa responsabilidade. Preste atenção no que Deus está falando no teu coração hoje. O Senhor está falando assim: deixa o teu passado, deixa as tuas dores, deixa os teus sofrimentos, deixa as tuas lutas, deixa tudo aqui, as mentiras, deixa a incredulidade, deixa a dúvida. Ei, deixe na cruz o velho homem, deixe na cruz a velha mulher, deixe na cruz as velhas atitudes, para que você possa viver a plenitude do amor de Cristo na sua vida. Aleluia. Se você acredita na cruz, meu irmão, eu quero orar por você neste momento.